Nem todo álbum que a mídia vende como fracasso realmente fracassou. Às vezes ele só chegou cedo demais. Foi lançado no meio de um escândalo, sofreu com a crítica, com o público, com a gravadora, ou simplesmente foi julgado pela narrativa errada. E o mais curioso é que muitos desses discos, anos depois, passaram de decepção a clássicos cultuados, influentes ou pelo menos muito mais respeitados do que eram no lançamento. Hoje eu vou relembrar 5 álbuns que foram chamados de flop na sua época, mas que o tempo tratou de colocar em outro lugar. E no final ainda tem um bônus com um disco que talvez não tenha virado clássico absoluto, mas que definitivamente já não é visto da mesma forma. Então já deixa o like, se inscreve aqui no meu canal Estúdio de Memória e comenta qual álbum a mídia chamou de fracasso, mas o tempo transformou em clássico cult. Britney Spears, Blackout. Se existe um álbum que nasceu no caos e virou referência décadas depois, esse álbum é Blackout. Britney Spears tinha apenas 25 anos quando lançou o disco em 25 de outubro de 2007, justamente no momento em que sua imagem estava completamente dominada por paparazzi, internações, escândalos e pela apresentação desastrosa de Gimme More no VMA daquele ano. Muita gente não quis ouvir o álbum, só quis julgar a popstar. Isso pesou demais na forma como a era foi recebida pelo público. Mesmo assim, Blackout entregou alguns dos singles mais importantes da carreira dela, como Gimme More, Piece of Me. Na época, a crítica foi mais positiva do que a percepção geral da mídia, mas o projeto ainda ficou preso à narrativa da Era do Colapso. O que fez Blackout crescer com os anos foi justamente o som. Um pop sombrio, eletrônico, sexy e provocador, que antecipou muita coisa que dominaria o mainstream nos anos seguintes. Hoje ele é visto por fãs, críticos e artistas como um dos trabalhos mais influentes do pop dos anos 2000. Mas se Britney foi soterrada pelo próprio caos pessoal, a próxima artista sofreu com outro tipo de crueldade do pop, a comparação. Christina Aguilera, Bionic. Depois de um período elogiado com Back to Basics de 2006, Christina Aguilera resolveu mudar tudo. Em 8 de junho de 2010, já com 29 anos, ela lançou Bionic, um disco futurista, eletrônico, sexual e bem mais experimental do que o público esperava. O problema é que a era nasceu praticamente condenada por uma narrativa muito cruel, a de que Christina estaria copiando a estética da Lady Gaga, que na época estava começando sua carreira ainda. Antes mesmo de o álbum respirar, a conversa já não era sobre a música, mas sobre comparação, timing e imagem. Os singles Not Myself Tonight e You Lost Me tentaram sustentar a era, mas nenhum teve força suficiente para segurar o projeto, que estreou em número 3 na Billboard 200 e foi tratado como uma grande decepção comercial para o padrão dela. A crítica ficou dividida. O público estranhou a mudança e a era ainda sofreu com promoção bagunçado, boicote digital e a atenção de Christina dividida com o filme Burlesque. Só que nasce algo lindo com esse disco. O tempo foi mais gentil com Bionic. A crítica e o público passou a enxergar o álbum como um pop ousado, adiantado demais para 2010, com faixas como Elastic Love, Woohoo e You Lost Me, ganhando status cult. Bionic deixou de ser apenas o fracasso da Christina para virar um álbum subestimado e bem mais avaliado hoje em dia. Ele sempre é lembrado na lista de álbuns que envelheceram bem. É uma obra linda, um dos melhores de Christina desde quando foi lançado. As pessoas só não perceberam logo de imediato. Michael Jackson, Invincible.
Quando o seu último álbum de estúdio Invincible chegou às lojas em 30 de outubro de 2001, o rei do pop Michael Jackson já tinha 43 anos e carregava o peso de ser Michael Jackson. Qualquer lançamento precisava parecer um evento histórico. O problema é que o álbum acabou ficando mais conhecido pela guerra de bastidores do que pela música na época. Era um projeto caríssimo, cercado de expectativa, mas que foi sabotado por uma relação desastrosa com a Sony e pela briga pública com Tommy Mottola, o que enfraqueceu a promoção e contaminou toda a narrativa em torno do disco. E o Rock My World foi o grande hit da era. Butterflies também ganhou força, mas para o padrão de Michael, o desempenho foi tratado como decepção. A crítica foi morna. O público esperava outro tipo de impacto e Invincible ficou com fama de álbum frio, excessivamente caro e abaixo dos clássicos anteriores. Só que o tempo suavizou esse julgamento. Hoje, muita gente revisita o disco com outros olhos, valorizando a produção sofisticada, os vocais de Michael e faixas como Butterflies, Unbreakable e Whatever Happens. Foi uma obra lapidada com o tempo. Em vez de ser lembrado apenas como o álbum problemático do rei do pop, Invincible passou a ser visto como um trabalho subestimado e profundamente prejudicado pelos bastidores, mas que hoje é visto com mais clareza e vem viralizando a cada temporada. Michael se foi, mas deixou esta obra como um último legado em vida. Madonna, American Life. Do I have to change my name? Madonna, a eterna rainha do pop, já tinha 44 anos quando lançou o álbum American Life, em 22 de abril de 2003, e talvez por isso o choque tenha sido ainda maior. Em vez de repetir o pop acessível e dançante que muita gente esperava, ela entregou um disco introspectivo, eletrônico, amargo e profundamente crítico. O álbum falava de fama, vazio, identidade e do sonho americano, em pleno clima pós-11 de setembro e guerra do Iraque, um contexto em que o público americano estava muito menos aberto a esse tipo de provocação. A grande polêmica veio com o videoclipe original da faixa título, cheio de imagens de guerra, violência e sátira política, que acabou sendo retirado de circulação por Madonna e ajudou a transformar toda a era em um escândalo social e midiático. Os singles principais foram American Life, Hollywood, Nothing Fails e Love Profusion, sendo o single American Life o único a configurar o top 40 da Billboard Hot 100 americana, na posição 37. O disco ficou preso à narrativa de que Madonna tinha ido longe demais e pesado a mão. A crítica se dividiu. O público não comprou a proposta e a era foi tratada como uma das grandes derrapadas da carreira dela. Só que o tempo acabou favorecendo American Life justamente por aquilo que afastou tanta gente em 2003, sua frieza, sua ironia e sua crítica à cultura da fama e do consumo. O tempo trouxe um reevaluation positivo, impulsionado por sua vulnerabilidade brutal, produção visionária e pela confirmação de seu status político. Hoje, para muitos fãs e revisões críticas, ele é um dos discos mais pessoais e mais injustiçados da rainha do pop. Lady Gaga, Arte Pop. Lady Gaga tinha 27 anos quando lançou Art Pop em 11 de novembro de 2013, e talvez nenhum outro álbum da carreira dela tenha chegado com tanta expectativa e tanta pressão. Depois do impacto de The Fame Monster e Born This Way, o público esperava mais um evento cultural impecável, mas o que veio foi uma era marcada por bastidores caóticos, promoção confusa, vazamentos, mudanças de estratégia e um conceito tão grandioso dito por ela mesma que para muita gente soava pretensioso demais. Track from it. Please welcome Lady Gaga! Gaga vendia art pop como uma fusão entre arte, tecnologia e cultura pop, inclusive com a ideia de um aplicativo ligado ao projeto.
Só que a execução nunca pareceu totalmente organizada. Applause foi o grande hit da era, fez muito sucesso. Do What You Want, com a participação em um dueto incrível com Christina Aguilera, em um segundo momento ajudou a sustentar o álbum, e o disco ainda estreou em número 1 na Billboard 200. Mas a mídia abraçou com força a narrativa do art flop. As polêmicas também pesaram. A comparação com o impacto comercial das eras anteriores e a sensação de que Gaga estava artisticamente dispersa acabaram contaminando a recepção. Só que art pop foi ganhando força com o tempo por um motivo simples. Ele é excessivo, bagunçado e fascinante do jeito que só a Gaga sabe ser. Faixas como Venus, G.U.E.E., Gypsy e até a estética exagerada e elétrica do projeto ajudaram o álbum a conquistar status cult entre os fãs. E hoje ele é visto com muito mais carinho e respeito do que em 2013. Talvez não seja um consenso de obra-prima, mas já deixou de ser apenas o disco que a internet chamou de flop. Hoje não mais. Tenho um bônus para você. Katy Perry, Witness. Um bônus com um álbum que talvez não tenha passado por uma reabilitação tão forte quanto Blackout ou Bionic, mas que também já não carrega o mesmo peso de fracasso de antes. Witness, da Katy Perry. Em 9 de junho de 2017, já com 32 anos, Katy tentou reposicionar sua imagem com um disco vendido como Purposeful Pop, um pop mais consciente, político e reflexivo. Só que a ideia pareceu maior do que a execução. A era foi marcada por divulgação excessiva, memes, a live stream de 96 horas, a tentativa de soar profundo em meio a um álbum que muitos acharam confuso, e ainda a sensação de que Katy estava se afastando da fórmula pop imediata que o público associava a ela. Chained to the Rhythm foi um hit e ficou em 4º lugar na Billboard Hot 100 americana. Tiveram Bon Appetit e Swish Swish, e foram os singles principais do disco. O álbum estreou em número 1 na Billboard 200. Isso não é um flop, mas caiu rápido e ficou com cara de decepção pelo seu lado político também. Dito isso, eu acho que disco Witness vive hoje uma zona curiosa. Ele não virou ainda um clássico cult no mesmo nível de outros discos dessa lista, mas já é muito mais defendido por fãs e até por parte da crítica pop do que era no lançamento. E isso já vai abrindo caminhos. Você concorda com essa visão? Muita gente passou a ver ali um álbum irregular, sim, mas com boas ideias, algumas faixas que envelheceram melhor do que a fama do disco e uma tentativa honesta de mudança. Então talvez Witness não seja exatamente um álbum redimido, mas com certeza é um álbum que já está sendo olhado com muito mais nuance do que em 2017. Por isso decidi adicionar como bônus a esta lista. No fim, esses álbuns provam uma coisa: flop nem sempre é sobre música. Às vezes é sobre timing, escândalo, marketing ruim, guerra com gravadora, mudança de sonoridade ou simplesmente um público que ainda não estava pronto. E talvez seja por isso que tantos discos mal recebidos envelhecem melhor do que muitos sucessos instantâneos. Porque quando a poeira baixa, sobra o que realmente importa: a obra. E aí o tempo faz o que a crítica, o mercado e a manchete do momento não conseguiram fazer: escutar de verdade.